meus incríveis, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Márcio Santos. Estamos no curso de Excel básico e vamos fazer o estudo 6, que trata das teclas de atalho. As teclas de atalho são instrumentos poderosos para otimizarmos nossas atividades durante as nossas execuções nesta plataforma. Aqui ao lado eu coloquei algumas teclas que a gente vai usar bastante em nossos atalhos. É a tecla Ctrl, que fica geralmente no lado esquerdo do teclado. A tecla do Windows, que tem as 4 janelinhas. A tecla Shift, que é uma setinha, aquela que você muda para maiúsculo e minúsculo. A tecla Tab, que fica no canto mediano esquerdo. A tecla Print Screen, que você usa normalmente para fazer a captura da tela. A tecla Alt, que é uma alternativa, né, do nosso teclado, que fica no inferior esquerdo. E as teclas Home, que vai, geralmente ela está em uma posição, quando você clica nela, ele vai para cima do seu trabalho. A tecla End, que vai para o final. A tecla Page Up, ou seja, você subir dentro do seu trabalho, e a tecla Page Down, para você descer. E esses recursos, geralmente você vai utilizar quase que diariamente nos seus trabalhos. Então, eu elaborei aqui 38 teclas de atalho, vamos ver uma a uma. E nessa primeira coluna aqui, ó, nós temos a atividade que a gente quer, e na outra coluna, para executar essa atividade, a gente vai pressionar essa combinação de teclas aqui. A primeira tecla de atalho é para abrir uma nova pasta de trabalho. Existem algumas formas de você abrir a pasta de trabalho. Uma delas é você clicar na aba Arquivo e clicar em Novo. Essa é uma opção. A segunda opção é você colocar o ícone de novo na sua barra de acesso rápido, que a gente já aprendeu como configurar essa barra e alocar esse ícone aqui. Ou simplesmente você vai clicar a tecla Ctrl O. Por que as teclas de atalho são fáceis e rápidas de usar? Porque você já está com a mão no teclado, você não precisa recorrer ao mouse para estar procurando as informações dentro de um mundo de oportunidades que você tem lá na sua barra de tarefas. Na sua faixa de opções, né, principal, né, que nós temos muitas abas, muitos grupos, muitos ícones, e procurar esse mareado de ícones pode demorar. Então, a tecla de atalho auxilia e otimiza o seu dia a dia. Então, vamos lá. Para abrir uma nova pasta de trabalho, basta clicar a tecla Ctrl O. Lembrando, eu estou aqui no arquivo, né, com o nome Márcio, Excel básico, e eu vou clicar o Ctrl O. Quando eu faço isso, o Excel instantaneamente ele abre uma pasta nova. No exemplo aqui, ele abriu a pasta 1 de nome Excel. Então, ó, já deixa esse arquivo pronto para você utilizar da melhor forma que você quiser. Eu vou sair dele, que eu não tenho necessidade de trabalhar com ele. A segunda tecla de atalho é a Ctrl A, e ele serve para abrir uma pasta de trabalho já existente. O que acontece? Geralmente, você, quando vai procurar uma planilha de Excel, você usa o Windows Explorer, que é esse ícone aqui abaixo na nossa barra de tarefa, né? Que é o Windows Explorer, que você clica nele e você abre uma nova janela, né, com todos os arquivos e pastas que você tem em seu computador. E aí você também tem uma demanda, né, de tempo para procurar onde está esse trabalho que você fez no Excel recentemente. Então, quando você aciona o Ctrl A, você pesquisa apenas arquivos do Excel e os últimos guardados. Vamos testar ele. Eu vou apertar aqui o Ctrl A. Quando eu faço isso, ó, ele mostra, numa linha do tempo,
todos os trabalhos de Excel. Notem aqui, ó, eu estou aqui recentemente, que eu abri hoje, e numa barra lateral aqui, ó, você tem uma barra de rolagem que você vai descendo, aí ele vai mostrando que você trabalhou com ele ontem, a semana passada, essa semana, os mais antigos, né, mês passado, e ele traz aqui muitos arquivos para você pesquisar de uma forma muito objetiva, para você não perder tempo procurando onde é que está esse arquivo. Basta você acessar ele, clicar nele e ele vai abrir o arquivo instantaneamente para você. Vou dar um xizinho aqui para sair. Uma outra tecla de atalho é o Windows mais a letra E. Quando você aciona esta tecla, ele vai abrir o Windows Explorer. É o mesmo que você usar o mouse para clicar em cima do ícone do Windows Explorer. Então você aperta o Windows, que é aquela tecla no canto inferior esquerdo que tem as 4 janelinhas, ó. Você teca nela, mantém ela pressionada e a letra E. Quando você faz isso, ele vai abrir o seu explorador de arquivos. Outro recurso, ampliar a tela do Windows, lupa. É um artifício que você vai poder utilizar quando você estiver trabalhando com textos muito pequenos que você não consegue enxergar com facilidade. Então vamos acionar ele e ver quais são os recursos que ele dispõe. Basta você apertar a tecla Windows, em seguida o sinal de mais ou o sinal de menos. Vamos inicialmente o sinal de mais. Apertar a tecla Windows, sinal de mais. E ele vai surgir uma nova tela chamada lupa, que ele vai ampliar aqui instantaneamente para 200%, tá? A região que você estava, ele amplia em 200%. Se você clicar no mais, aí ele vai ampliando cada vez mais o seu área de trabalho aqui, ó. E você clicar no menos, ele vai diminuindo até chegar no 100%, tá? No 100%, ó, existe aqui ao lado modo de exibição. Quando a gente clica nele aqui, ó, existem 3 módulos. O primeiro é a tela inteira, é o que a gente está trabalhando. O outro é uma lente, tipo uma lupa. Quando você clica nele aqui, ó, você vai andando com o seu cursor, ó, e ele vai mostrando de uma forma com um zoom bastante elevado as pequenas regiões do seu trabalho. Então, esse modo de exibição, que é chamado de lente. E o ancorado é quando a sua tela aqui, ó, ele se divide, né? A metade ele fica normal e a outra metade você consegue enxergar ela bem ampla na parte superior do seu monitor. Quando eu não quiser mais, volto para a minha tela inteira e simplesmente dou um X, ele volta para a configuração de 100% do tamanho padrão. Então, esse é o recurso chamado ampliar a tela, né, do Windows, né, ou lupa, que você aciona através do Windows com a tecla mais ou a tecla menos. A tecla Tab, nós vamos utilizar ela, é aquela Tab, né, aquela que tem uma setinha para a direita e outra para a esquerda, que ele serve para deslocar o seu cursor para a direita. E se você usar o combinado com o Shift, ele caminha para a esquerda. Vejam, eu vou manter a tecla Shift pressionada e vou apertar a tecla Tab e o meu cursor ele retorna à esquerda. Se eu tirar a tecla Shift, ele volta a caminhar para a direita. Então esse é o recurso de Tab e Shift Tab. Print Screen. O Print Screen ele serve para você capturar toda a tela do seu computador. Vamos fazer um exemplo. Vou apertar a tecla Print, né, Print Screen, que fica na parte superior do teclado. Geralmente tem as iniciais de texto PRTSC. Eu clico nele diretamente. Ele não dá nenhum sinal, mas ele já capturou a tela e eu posso aplicar essa tela
no editor de foto, no Word, por exemplo. Eu vou colar aqui no Word, né? Eu vou apertar um Ctrl V e ele vai colar a tela inteira, inclusive com a sua barra de tarefa. Para quem trabalha construindo processos, é importante você capturar a tela, mas não há necessidade de você capturar a sua barra de ferramenta. Para que isso não aconteça, existe um outro recurso. É o Alt Print Screen. Quando você usa o Alt Print Screen, você vai capturar a tela em uso. Ou seja, se eu estou trabalhando aqui com Excel, eu vou capturar a tela do Excel exclusivamente, independente que tenha outros softwares abertos, e ele não vai me copiar a barra de tarefa principal do Windows. Então, ó, nós vamos apertar o Alt Print Screen. Também não há nenhum sinal, e quando eu colo no Word, por exemplo, ó, notem que ele capturou a tela do Excel e ele não capturou a tela a barra de tarefa do Windows. E se eu estiver trabalhando com qualquer outro software, mesmo uma janela aberta aqui dentro do Excel, se eu quiser capturar apenas a janela que eu abri dentro do Excel, ele vai capturar exatamente onde você está trabalhando. Então, esse é o recurso do capturar a tela, ou software em uso, né? Ele vai capturar a tela do seu computador, do software que você está usando no momento. Desfazer, altamente utilizado em qualquer tempo no seu Excel. Para que serve o Ctrl Z? Para desfazer alguma coisa que você fez nele. Por exemplo, eu vou escrever aqui o nome teste. Então, eu coloquei uma ação dentro do Excel. Se eu apertar a tecla Ctrl Z, ele desfaz a última operação. Como a operação que eu fiz foi escrever teste, o Ctrl Z ele reduziu, voltou uma etapa anterior. E se eu apertar o Ctrl Z várias vezes, ele vai desfazer todas as etapas, passo a passo, que você executou dentro da sua planilha. Deslocar entre planilhas. Se eu usar a tecla Ctrl, combinados com o Page Down ou Page Up, nós conseguimos se movimentar dentro das planilhas aqui. Ó. Por exemplo, eu estou aqui nessa barra que tem o nome Teca de Atalho, tem a planilha 1, 2 e 3. Então, ó, se eu apertar o Ctrl Page Up, ele volta para uma tela anterior. Se eu apertar o Ctrl Page Down, ele vai caminhar para a direita e vai alternar as planilhas que eu estou usando. Note que ele está indo da planilha, foi da esquerda para a direita. Se eu apertar o Ctrl Page Up, ele vai caminhar entre as planilhas à esquerda. Então, isso é uma maneira, né, prática de você deslocar entre planilhas. Ou simplesmente usando o mouse, você também, clicando nas planilhas, você também consegue se deslocar. Um artifício também muito interessante é o deslocar para o início e fim das planilhas. Ou seja, quando você tem uma planilha muito grande, você não precisa usar o Page Down ou Page Up para se deslocar dentre ela para chegar na sua última linha. Basta você apertar a tecla Ctrl e clicar com as setas de deslocamento que tem no seu teclado. Seta para a direita, seta para a esquerda, seta para cima, seta para baixo. Exemplo, eu estou aqui no meio da planilha e eu vou apertar Ctrl, seta à direita. Então, ó, ele vai até o fim da planilha, até as últimas colunas, porque ele foi para a direita. Se eu apertar Ctrl, seta para a esquerda, ele volta para deslocamento à esquerda. Ou seja, você pode usar esse tecla Ctrl para se movimentar dentro da sua planilha, né? Se eu apertar o Ctrl setinha para baixo, ele vai descer até encontrar o último texto marcado nessa sua coluna.
Se apertar o Ctrl seta para cima, ele também vai até o começo da sua planilha. E se eu apertar o Ctrl End, ele vai descer e vai identificar a sua última célula preenchida. Se eu apertar Ctrl Home, ele vai subir na sua planilha e vai parar no comecinho dela. Então, esse é o recurso do Ctrl que você pode utilizar aí para se deslocar dentro do seu trabalho. O atalho chamado Ctrl mais número 1, ele serve para exibir a caixa de formatação. Você consegue formatar suas células muito facilmente quando você aperta o Ctrl 1. Ele vai abrir uma janela com as possibilidades de formatação das células, né? Que nós vamos estudar isso em breve, mas a formatação, né, ela tem diversos tipos de formatos para você escolher: número, alinhamento, fonte, borda, preenchimento e proteção. Nós vamos ver isso aí durante o nosso curso, como utilizar de uma forma bastante produtiva essa caixa de formatação. Preenchimento relâmpago é um recurso também adicional que nós vamos utilizar, vamos estudar também nas próximas aulas. Fechar a tela do computador. Em algum momento você se vê obrigado a sair da frente do seu computador. Vai ter uma reunião, ou precisa sair numa emergência, ir ao banheiro e fazer qualquer atividade aí que você precise se ausentar na frente do computador. Para que seu computador não fique aberto, talvez tenha alguma coisa confidencial, você que esteja trabalhando, uma folha de pagamento, alguma coisa assim. Então você quer sair instantaneamente, né? Mas você não quer desligar o computador. Então você usa o Windows mais a letra L. Quando você faz isso, o seu monitor, o seu computador, ele vai dar como hibernado. Ele vai hibernar, ou seja, ele vai minimizar todos os aplicativos e se você tiver uma tela com senha, ele vai exigir que você, para voltar para a sua atividade normal, ele vai exigir que você digite a senha. Então, basta você apertar o Windows mais a letra L. Esse recurso é muito interessante você utilizar no dia a dia no seu trabalho. Para fechar apenas a janela em uso, eu posso usar as teclas Windows mais a letra M ou a letra D. Exemplo, eu vou lá para uma planilha Word que eu estava trabalhando e vou usar a tecla Windows mais a letra D. Percebam que ele minimizou todas os softwares que eu estava utilizando. Ele fecha todos os softwares que eu estava usando, né? E se eu quiser reduzir apenas a que eu estou usando, eu posso usar o Ctrl W. É o mesmo de eu clicar lá na parte superior direito dos nossos programas, né? E clicar em minimizar. Isso aqui ele vai minimizar a tela da plataforma que você esteja usando. O atalho Ctrl P é para quando você quer imprimir. Você aperta a tecla Ctrl, combinado com a letra P, e ele vai abrir uma janela, né, com os recursos de impressão, onde você vai ver as configurações da sua impressora e as configurações dos seus trabalhos, do seu trabalho. Ele vai mostrar uma miniatura do seu trabalho e mais o número de páginas que você tem. Para você sair desse modo, basta clicar a tecla ESC e ele volta então para o normal. E início e fim da planilha, a gente comentou, né? Você aperta Ctrl Home, ele sobe. Ctrl Home ele vai para o início da sua planilha e Ctrl End ele vai para o final da sua planilha. Inserção de gráfico. Nós vamos estudar mais à frente a inserção de gráfico, tá? Então, nós temos algumas teclas de atalho para inserir um gráfico e a gente vai ver esse recurso mais à frente quando a gente estiver já trabalhando com planilha, com dados já aplicados em nossa plataforma. Iniciar uma linha dupla na célula.
O Excel, geralmente, ele permite você trabalhar com mais de uma linha numa mesma célula. Vai ter um capítulo especial onde a gente vai aprender a usar esse Alt Enter para você trabalhar com a linha dupla numa mesma célula. A caixa de formatação de célula, né, que a gente já viu, que é o Ctrl 1. Para localizar ou substituir elementos dentro do seu Excel, você pode usar o atalho chamado Ctrl L, que ele tem duas funcionalidades. O Ctrl L ele localiza, você pode localizar um texto dentro ou uma fórmula dentro do seu Excel. Então você vai usar esse localizar. Exemplo, eu vou escrever substituir e vou mandar ele localizar. Quando a tecla Enter, ele encontra dentro do seu trabalho onde tem esse termo substituir. E a janela ela continua ativa. Existe nessa janela duas opções. Um é localizar e o outro é substituir. O substituir é quando você quer substituir o texto antigo por um novo texto. Basta você entrar com o texto antigo aqui no localizar e clicar o novo texto, substituir por. Quando você der Enter, ele vai substituir este texto dentro do seu trabalho. Esse recurso ele tem várias opções, né, que a gente também vai ver mais à frente, os recursos adicionais que ele dispõe. Continuando, vamos ver o recurso de localizar células ou caixa de nome. Caixa de nome é um recurso que também nós vamos entender e trabalhar ele em uma aula futura, tá? Mas como me deslocar dentro de uma planilha de Excel rapidamente usando a tecla F5. Quando a gente aciona a função F5, que fica no teclado das teclas especiais na parte superior do teclado, então a gente aciona F5, vai aparecer esta janela identificada como ir para. Se no local da referência nós informarmos a letra, ou seja, a coluna e a linha, ele vai se deslocar para esse caminho. Exemplo, vamos colocar o endereço B1, ou seja, eu estou na C29 e quando eu dei aqui, ele vai deslocar o nosso cursor para a célula B1. Vamos lá? Dando OK, ele levou o nosso cursor para a célula B1. Vou clicar novamente no F5 e vou mandar ele de volta para a célula C29. C29, vou dar OK. Ele voltou o cursor para onde estava. E assim eu posso me deslocar para qualquer ponto da nossa planilha usando o recurso da F5. Outra tecla de atalho é quando nós queremos marcar tudo ou fazer uma seleção da nossa planilha. Nós vamos teclar a tecla Ctrl mais a letra T. Exemplo, basta eu estar dentro da planilha, em qualquer ponto, e eu vou lá e dou o Ctrl T. Quando eu faço isso, ele marca automaticamente toda a nossa planilha. Eu não preciso marcar ela individualmente com o cursor. Ele identifica e marca toda a nossa planilha, nossa base de dados instantaneamente. A gente vai usar sempre o Ctrl T. Movimentar cursor dentro do texto. Quando eu tenho um texto longo, que eu quero me deslocar para fazer alguma substituição nele, eu posso usar o Ctrl, seta para a direita ou seta para a esquerda. Para fazer isso, eu tenho que estar no módulo de edição de texto. Para eu entrar no módulo de edição, em cima da célula que eu estou querendo editar, eu vou clicar o F2. Quando eu aciono o F2, o meu cursor ele entra no modo de edição dentro do texto aqui. E se eu apertar a tecla Ctrl e me deslocar com a seta, por exemplo, para a esquerda, ele vai pular
de palavra em palavra. Para a esquerda, eu uso a seta à esquerda e para a direita ele também vai usar a célula à direita. Então ele vai se deslocar para a direita e para a esquerda dentro do texto. Dentro do algumas versões do Excel, para você ocultar a barra principal, que é esta barra principal aqui em cima, que a gente viu no nosso estudo anterior, algumas versões do Excel, né, ele tem uma seta no canto direito, ó, que ele serve para recolher a faixa de opções. Para as versões que não dispõem desse botão, a gente pode então usar o Ctrl F1. Percebam que eu vou clicar Ctrl F1 aqui, ó. Ctrl F1, ele ocultou a nossa barra de tarefas. Se eu apertar o Ctrl F1 novamente, ele volta a aparecer estas opções. Recortar é quando você quer extrair parte de um texto ou parte de um pedaço da planilha que você quer extrair desse local e colocar em um outro. Por exemplo, eu vou executar um Ctrl X nessa área aqui dessa planilha e vou colar do lado. Então, ó, eu aperto o Ctrl X, ele vai identificar a área que eu marquei esse recurso, eu clico num outro local e quando eu der Enter, ele transferiu as informações que estavam nesse campo para os demais. Se eu apertar o Ctrl Z, eu estou desfazendo o último recurso. Então, ó, o Ctrl X, ele recorta a parte que você elegeu, que você marcou, ele vai colar em um outro local. O F4 é para repetir comandos que a gente fez. Por exemplo, eu vou copiar o Ctrl X e vou colocar aqui do lado. Dei um Ctrl C para copiar e colei aqui do lado Ctrl V. Então, ó, ele colou a informação que eu tinha copiado. Se eu colocar meu cursor aqui do lado e eu clicar F4 novamente, ó, ele repete a última operação que eu fiz. Então, ó, o F4, toda vez que eu clicar nela, ela vai repetir a última operação que eu fiz. Incontáveis vezes até eu dar o ESC, até eu clicar na letra ESC. Aí ele vai parar de executar a repetição de comandos, né? F4. Eu vou dar um Ctrl Z aqui para desfazer o que eu fiz e vamos seguir. A tecla F12 ela é utilizada para salvar uma pasta de trabalho. Geralmente, para salvar um arquivo, você se desloca o seu cursor até a aba arquivo, clica nela e pede para salvar como. Essa tecla de atalho é muito utilizada porque ela economiza tempo. Então você vai clicar no F12 e vai surgir uma aba, né, que é do Windows Explorer, né, para você salvar o arquivo na pasta que você quer, com o nome que você quer. Uma vez escolhido, basta clicar em salvar e ele vai salvar o arquivo para você onde você desejar. Ou seja, com a única tecla, eu substituo o uso do mouse para eu clicar em arquivo, salvar como. Então ele vai fazer tudo isso de uma única vez, clicando no F12. Existe um atalho chamado Ctrl B, que é para salvar a pasta de trabalho instantaneamente. Eu estou usando a versão 365 do Excel. Aqui na parte superior, ele mostra o nome do arquivo. Essa versão do Excel, quando eu salvo, ele aparece o nome aqui que está salvo. Como não está aparecendo, indica que eu fiz alguma alteração na planilha e não salvei ainda. Então, para eu salvar instantaneamente, sem precisar clicar no F12 ou clicar em arquivo para mandar salvar, eu simplesmente vou clicar no Ctrl B e ele vai salvar a pasta instantaneamente. Percebam, eu vou clicar no Ctrl B
e ele muda o status do meu arquivo para salvo, ou seja, essa planilha ela foi salva. Só que ele faz isso numa velocidade extrema, que você nem percebe que ele salvou. Então esse é o Ctrl B, salvar uma pasta de trabalho, tá, instantaneamente. Outras técnicas de atalho. Selecionar a linha inteira. Às vezes a gente está trabalhando com uma planilha muito grande e você quer um guia para você não confundir as linhas. Quando estiver nessa situação, você pode clicar no Shift barra de espaço, que a linha do Excel ela vai ficar ativa. Ou seja, ó, toda a linha aqui ela fica cinza e você pode navegar pela sua planilha, né, sem você confundir as linhas. Um recurso parecido é o Ctrl barra de espaço, que ele vai marcar a coluna. A coluna que você está, ele vai marcar para você não se confundir com outras colunas. Um pouco mais abaixo aqui nós temos troca de tela de software. Ou seja, se eu estou trabalhando com mais de um software e eu quero navegar entre eles sem precisar usar o mouse, eu posso usar o recurso Alt Tab. Quando eu faço isso, ó, Alt Tab, surge na tela todos os softwares que estão abertos. Então eu vou clicar no software que eu quero trabalhar. Eu posso usar também, inclusive, o Tab, né, para deslocar entre os recursos que estão ativos. E quando encontrar o que eu quero, eu vou soltar e ele vai para a plataforma que eu selecionei. Outros recursos. Visualizar várias páginas em miniatura. Eu vou usar o Windows Tab. Não é o Alt Tab, é o Windows Tab. Quando eu faço isso, ó, ele vai mostrar aqui miniaturas dos nossos programas que a gente está utilizando. Inclusive, nas versões mais novas, vai surgir aqui à direita uma linha do tempo que eu consigo ver os relatórios mais recentes que eu estou utilizando. Esse penúltimo recurso aqui ó, é muito importante e vai auxiliar bastante na sua rotina. É o Windows seta para a direita ou o Windows seta para a esquerda. Ele serve para você dividir a sua tela no meio. Metade do monitor vai ficar uma plataforma, um software, e na outra metade vai ficar o outro software que você deseja. No meu exemplo aqui, eu estou usando o Excel e eu tenho o Windows ativo aqui na outra aba, né? E eu quero deixar a metade da minha tela com o Excel e a outra metade com o Word. Para eu usar esse recurso, então eu vou usar o Windows seta à direita. Eu teclo Windows, mantenho ela segura e clico na seta à direita. Quando eu faço isso, a minha planilha de Excel ficou à direita. Eu estou mantido a tecla do Windows pressionada. Quando eu soltar a tecla do Windows, ele vai perguntar qual é o outro software que você quer na outra metade do seu monitor. Eu vou escolher o Windows aqui. Ó. Escolhi o Windows. Eu tenho agora um Excel à minha direita e a tela do Windows, do Word à esquerda, que eu posso me deslocar, posso copiar, colar, fazer o que eu quiser entre as duas planilhas. Então, ó, eu posso me movimentar dentro do Excel e posso me movimentar dentro do Word. E eu posso copiar e colar de uma tela para outra sem nenhum problema. Esse recurso também eu posso usar com uma tela da internet, um software tipo SAP, Proteus, Microsiga, qualquer outro software, qualquer software que esteja ativo na minha barra de tarefa, eu posso colocar metade em cada lado. Metade de um lado, metade de um software e outra metade do outro lado. Outro software. Inclusive, eu posso deslocar a largura dessas
dessa divisão para a direita e para a esquerda. Eu posso aumentar um ou diminuir o outro ao meu critério. Quando eu não quiser mais, então eu vou e amplio, dou maximizar na tela que eu estou querendo. Então esse é o recurso de visualizar várias páginas na tela, né? Ou vários softwares na mesma tela. E por último, para quem tem a versão Windows 10, você pode inserir os emojis instantaneamente, apertando o Windows e o ponto. Exemplo, eu vou finalizar nossa apresentação com um emoji aqui de legal, ou seja, eu aperto o Windows, mantenho ela pressionada e mais a tecla ponto. E ele vai surgir aqui os emojis que nós já temos conhecimento aqui de outras plataformas, né? Instagram, WhatsApp, etc. Então eu escolho aqui o emoji que eu quero. Ele é categorizado, né? Eu posso usar os mais recentes ou posso escolher qualquer categoria. Escolho e eu dou Enter. Quando eu clicar fora dele lá, ele inseriu aqui o meu emoji que eu tinha escolhido. Com isso, nós encerramos o estudo das teclas de atalho, que são muito interessantes para a gente utilizar em nosso dia a dia. Vou apertar Ctrl Home para ir para o início da minha planilha, para finalizar a aula. Um abraço a todos e até o próximo estudo.